nossa casa hoje virtual, né? Então, a OAB Pinheiros, como o mundo hoje se faz virtual, e nós não poderemos aí deixar de passar essa oportunidade de tê-los aqui nessa reunião, é muito importante. E gostaria de agradecer a professora Michele Vasconcelos, né, a professora Sandra Neder, agradecer em nome da OAB Pinheiros, em nome e em especial ao nosso presidente, Dr. Paulo Sérgio Camargo, que nos brinda e nos honra aí com essas possibilidades, sempre abrindo oportunidades para que todos nós possamos interagir, trocar ideias, trocar conhecimentos. Queria fazer um agradecimento especial também ao Aloísio, que hoje vai nos auxiliar, está aqui, faz parte da diretoria, hoje está parte da diretoria, ao Rafael Lira, que não pôde estar presente, mas nos auxiliou muito, ele representa a Comissão de Cultura e Eventos, né? E ao Vinícius Coço também, que é o responsável pela elaboração dos banners da nossa subseção, e possibilita com que a gente possa fazer a divulgação do material técnico. Então, seria importante com que deixássemos aí registrado o agradecimento para todos os presentes, né? Aos nossos convidados, que já fazem parte aí, e aos demais colegas que virão no decorrer aí do bate-papo. É um prazer, meninas, recebê-las mais uma vez. Gostaria de abrir o nosso bate-papo, se assim podemos dizer, destacando o tema, né, da nossa conversa, que vai ser a inteligência emocional no papel do professor em tempos de pandemia. E já faço a ressalva que, apesar de constar o papel do professor, isso é amplo, né? Então, a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, para os alunos que eventualmente venham a fazer parte, para os advogados, enfim. Inteligência emocional para todos, né? Cada vez mais a gente precisa aprender a dominar essas técnicas para o nosso bem, para a nossa saúde, para o nosso bem psicológico, né? Então, tudo isso vai ter reflexo. E aí, ninguém melhor para falar disso para a gente do que a doutora Michele, do que a doutora Roberta, né? E eu e a doutora Sandra ficaremos aí como debatedores, intermediadores, e, obviamente, se for possível, Aloísio, podemos abrir para perguntas também dos interessados, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Meninas, passo a palavra para vocês. Michele, você quer começar? Fazer uma exposição sobre o tema para a gente? Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. Quero agradecer o convite. E você fez um comentário importante, né, quando você se refere à inteligência emocional como algo necessário a todos, né, especialmente no momento em que nós estamos vivendo atualmente. Quando a gente fala de inteligência emocional, ela ainda, infelizmente, né, ela ainda não é tão disseminada, mas a gente pode dizer que ela, nas últimas 2 décadas, é um tipo de inteligência que vem sido estudado e hoje se faz necessário em todo o mercado de trabalho, né, seja qual for a profissão que a gente ocupe, ela está ali, de alguma maneira, para incrementar, né, as relações interpessoais. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, hoje, ela é composta por pelo menos 4 grandes esferas, que a gente vai bater um papo aqui um pouquinho sobre elas hoje, né? E aí, o papel do professor dentro dessas esferas, eu acredito que hoje, de alguma maneira, ele seja de ter este equilíbrio para poder conduzir a ansiedade desse aluno, né, dessa mudança que a gente está vivendo. Então, sempre o professor, ele foi uma referência em sala de aula e de alguma maneira, esse aluno, ele busca a orientação não só em relação ao conhecimento da disciplina, né, mas ele se espelha nesse professor como um exemplo de equilíbrio, de direcionamento, e isso não mudou. Eu acredito que com a pandemia talvez isso se torne ainda mais forte, né?
o quanto esse professor consegue transmitir esse equilíbrio, esse norte para esse aluno em tempos de pandemia. E eu acho que, aí aproveitando que a Roberta está presente, né, na nossa live, ela tem, né, essa realidade de como hoje, tanto o professor quanto o aluno carecem, neste momento de pandemia, deste equilíbrio, e o quanto, quando este equilíbrio está presente, consegue fazer com que as mudanças necessárias neste momento acabe se tornando algo mais natural do que quando acontece, infelizmente, das pessoas resistirem, né, às mudanças necessárias que o momento exige. Está aí de exemplo a nossa live, né? Então, até alguns meses atrás, eu trabalhava com palestras onde eu estava vendo todo mundo, onde a gente tinha uma interação pessoal, e hoje o desafio de todos nós é conseguir transmitir esse conhecimento através de outras ferramentas, né? E aí cada um de nós reage à mudança de forma diferente. E a inteligência emocional, ela pesa muito em como a gente será ou não resiliente para lidar com essa mudança. Se vocês quiserem aproveitar para fazer algum comentário a partir disso, aí depois eu já continuo. Eu vou fazer. Vamos lá. Quando o Mauro me chamou para participar dessa palestra com a Michele, eu achei de suma importância, porque a gente viveu, assim, nesses últimos meses, acho que desde março, uma revolução no ensino, né? Não só no ensino, eu acho que uma revolução no nosso modo de trabalhar. Então, a partir do dia 16 de março, a gente teve que migrar do mundo presencial para o mundo digital. E isso foi muito claro no ensino. O professor Mauro está na minha equipe, né? Professor, a gente dá aula juntos. E essa migração foi muito violenta. Nós estávamos em sala de aula até o dia 16 de março, depois disso a gente estava remoto, né? Com os alunos remoto. E isso eu acho que causou grandes reflexos aí para a gente. Foi um período de muita ansiedade. Antes dessa live acontecer, eu até conversei com a Michele, até relatei algumas coisas, porque foi um período de grande ansiedade, foi um período de grande dificuldade para nós, porque nós tínhamos que estar online com os alunos, tínhamos que dominar aquela nova tecnologia, e os alunos cheios de dúvida. Então, eu acho que foi, para nós, para que eu, como profissional, como coordenadora de equipe, né, dos meus professores, foi um grande teste de resistência, Michele. A gente teve que ser muito... Eu acho que a palavra que define um pouco esse período foi a resiliência. E também, eu acho que a arte de se reinventar, porque para todos nós foram novas tecnologias, foram novos desafios, e nós não tínhamos como esperar, né? Então, a gente teve aí profissionais muito ansiosos, profissionais inseguros, mesmo com anos aí de casa. E eu acho que a inteligência emocional neste momento foi de suma importância, né? Se a gente não se ajudasse, se a nossa equipe não se apoiasse, nós não teríamos conseguido chegar até o final do semestre, né? Então, acho que, além de tudo, além da inteligência emocional, não sei se existe isso, Mi, mas foi o grupo, né? A inteligência do grupo. Eu acho que o grupo muito se ajudou demais, né? Então, eu acho que nesse sentido foi importante. Eu queria até aproveitar essa sua fala para fazer uma colocação. Quando um professor é treinado para dar aula na graduação, no mestrado e até o final do ano passado, todas as técnicas metodológicas foram para o aluno presencial. Então, realmente, o impacto não é só para o aluno. O professor não tem a menor noção se ele está atingindo realmente esse aluno com a transmissão do conhecimento. Ele não tem como mesurar se esse aluno ligou aquele computador, saiu da sala e deixou o computador ligado. E agora nós teremos uma nova realidade, que as instituições descobrem que, ao invés de ter salas presenciais com
30 alunos, elas podem ter uma sala com 200. E aí, como fica a vida desse professor? Porque o professor também é uma pessoa inserida nesse contexto. Eu sei que eu estou pondo fogo no parquinho, mas a ideia é exatamente essa. Porque como vai ficar para o professor, principalmente você, coordenadora, professora, não é uma situação fácil. Eu imagino a sua situação, é uma coisa terrível, porque todo mundo parte do pressuposto que o professor vai achar uma maneira de resolver o problema do aluno. Só que o professor também é uma pessoa, também foi treinado para um sistema, e agora ele está diante de outro, sem qualquer treinamento, e sem que alguém superior a ele, aspas, consiga dizer, olha, vai pela esquerda ou vai pela direita. Então, eu acho que nós realmente temos um problema para pensar e resolver, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar junto. Eu acho que essa sensação da gente ficar um pouquinho perdido, de certa forma, já passou. Isso foi muito complicado aí nas 3 primeiras semanas, né? Eu confesso que eu falava muito para minha equipe, gente, eu estou aprendendo com vocês, porque eu também sou professora, eu também dou aula, né? Lógico, então, as mesmas inseguranças, os mesmos questionamentos de, poxa, será que isso vai funcionar? Será que isso não vai funcionar? A gente passou, né? Nessas 3 primeiras semanas aí de adaptação foi bem puxado, a gente teve que aprender novas técnicas, enfim, foi um descobrimento, né? Porque eu dou aula há 10 anos, lógico. Eu leciono há 10 anos. Então, para mim, sala de aula, imagina, uma delícia estar com os alunos, conversar com os alunos, você ouvir a risada, né? E realmente foi uma transição, mas eu confesso, professora, no seguinte, depois que isso passou, eu acho que a coisa se redesenhou e a gente começou a perceber que os mesmos alunos que eram participativos em sala de aula presencial estavam no remoto. Lógico. Né? Aqueles mesmos alunos que estavam conosco. Então, assim, foi uma realidade que a gente foi se adaptando, mas no fim, a gente percebeu aí um cenário muito parecido com sala de aula presencial, né? E os alunos também foram se soltando, foram tendo dúvidas. Então, eu acho que dentro do que a Michele vai abordar, também houve aí uma adaptação dos alunos, né? Eu acho que... Mas eu confesso que foi realmente nessas 3 primeiras semanas, nós tínhamos treinamento assim, sábado à noite, para aprender e depois para passar para os professores, e a gente também tinha dúvida. Então foi complicado. Não foi fácil. Mas eu acho que a gente agora, se a gente tiver esse semestre aí, pelo menos um período, né, de forma remota, eu espero que seja mais tranquilo, porque agora a gente já sabe lidar, né, com as ferramentas. Hoje já saiu que vai ser remoto mesmo, né? Isso, presencial só para, tipo, medicina, para quem tem que fazer trabalho físico. Mas vai ser remoto. As atividades práticas que eles chamam, né? O pessoal da área de saúde vai ter que voltar. Voltar para poder... Nem tem como, né? Eles têm que se formar, né? Não existe. Tem que se formar. Eles têm que se formar, então, eu acho que... Bom, e aí, pegando o gancho da Roberta, né? E trazendo a primeira esfera da inteligência emocional, a gente chama de autoconhecimento. Então, realmente, quanto mais nós temos conhecimento sobre os nossos pontos fortes, os nossos pontos de melhoria, mais factível é para que a gente possa gerir esses pontos. E nesse momento, né, em que nós vivemos, o quesito controle, ele se tornou algo muito presente. Então, todos nós ficamos com essa sensação de que nós perdemos o controle da situação. E esse perder o controle, muitas vezes, para cada um de nós, traz a sensação de desamparo, né? Porque, como a Roberta citou, ela vivenciou casos onde mesmo o professor com anos de casa pode ter se tornado um pouco mais resistente a essa mudança do que outros que talvez estão há menos tempo na docência.
E aí a gente pode achar isso estranho, né? Uma vez que a senioridade de um professor possa ter sido abalado pela troca da ferramenta dele de trabalho. Mas não se trata apenas da troca da ferramenta, mas se trata da emoção que este momento carrega. Então, todos nós estamos sendo, de alguma maneira, testados nesse sentido do quanto o novo nós seremos capazes de lidar com esse novo. E aí, isso envolve uma grande quebra de paradigma. Por isso, aquelas pessoas que têm esse autoconhecimento mais forte, que sabem que já tem como característica essa necessidade de segurança, essa necessidade de manter aquilo que é mais metódico, aquilo que é mais padrão, reconhece que esse momento é um momento de sofrimento maior para ela. E aí, ela, uma vez sabendo disso, ela é capaz de construir uma gestão um pouco melhor a respeito desse cenário. Então, realmente, o online, para o âmbito docente, ele não é inédito, mas pela primeira vez ele acaba sendo a única solução, né? Então, agora é que nós vamos retomar um pouquinho do presencial, isso para algumas disciplinas, não para todas. Então, pela primeira vez, o online se tornou a única opção para que o professor possa levar o conhecimento para esse aluno. Uma vez que eu sou um professor que tenho esse autoconhecimento, que eu sei que esse novo, ele me abala não só como uma ferramenta de trabalho, mas ele me desestabiliza emocionalmente, eu vou por um caminho onde eu possa me sentir mais seguro, mais confortável, para que eu consiga enfrentar esta realidade. Então, até usando aí de exemplo o que a Roberta falou, foram alguns sábados de treinamento, né, onde os professores se submeteram a esse aprendizado, né, desse 100% online. E provavelmente, a partir deste aprendizado, ele desencadeou uma segurança que até então não estava presente. Então, a gente pode dizer que após um trimestre nessa situação, nós já conseguimos olhar para essa realidade com um pouco mais de conforto. E para o ser humano, quando a gente fala de algo se tornar possível, né, de desbravar o novo, quando nós fazemos isso em comunhão, quando nós fazemos isso em equipe, ele realmente é muito mais factível do que quando a gente faz sozinho. Então, essa troca, né, das instituições de ensino, dos coordenadores, no intuito de realmente produzir esse conhecimento em grupo e lidar com esse novo de uma forma em conjunto, ajuda a esse professor a lidar com essa situação que realmente não é fácil, né? E eu acho que outro ponto que a gente tocou aqui, que também é muito importante e tem a ver com o controle, de alguma maneira, eu sei que o papel do professor, né, aliás, todos nós, né, a nossa missão é construir o saber, né, é levar o saber para este aluno. Mas nesse momento, nós temos que, de alguma maneira, conseguir ser menos rígidos com essa missão. A gente tem que entender que antes desse aluno voltar a conceber este conhecimento, ele também tem que entrar numa carga de equilíbrio emocional para que ele esteja aberto a voltar a essa rotina do aprender. Então, esse professor, inicialmente, ele vai estar num momento piloto com esse aluno. Esse momento piloto vamos nos adaptar à ferramenta, vamos ligar a câmera, você está com áudio bom ou não está? Cadê aqueles alunos mais participativos, né? Como que eu vou lidar com aqueles que já não participavam tanto presencialmente? Então, todo este momento,
ele está muito mais no ato de se adaptar, de se equilibrar emocionalmente, para que posteriormente a gente possa voltar a focar na construção do saber. Então, realmente, agora o nosso olhar ficou muito mais forte para a ferramenta do que, de fato, para o conhecimento em si. E isso não é que nós estamos perdendo, pelo contrário, nós estamos num processo de experimentação. E essa experimentação, de alguma maneira, irá nos fortalecer lá na frente, porque emocionalmente nós estaremos mais resistentes a lidar com os conflitos, né? Talvez na história aí da docência seja a primeira vez onde a relação professor-aluno passou por um desafio como esse. E nós estamos aqui para aprender, não só para aprender a disciplina, mas para aprender também a equilibrar as nossas emoções e a construir relações que sejam saudáveis, mesmo no momento de conflito. O que eu achei importante, Michele, acho que o Mauro vai concordar comigo. Os nossos alunos foram essenciais nessa construção, né, Mauro? Porque nós tínhamos uma visão como professores da ferramenta e os alunos tinham uma visão como alunos. Sim, então, às vezes, com a mesma ferramenta. É. Então, às vezes, a gente, né, estava dando aula, vinha no WhatsApp, professora, olha, a gente não está conseguindo ver a senhora direitinho, ou professora, o slide está com som. Então, assim, foi muito importante o papel dos alunos nesse momento, nessa construção. Eu acho que realmente, no final aí do semestre, eu mandei um vídeo para os meninos, para os nossos alunos, dizendo que a gente não teria conseguido chegar ao final do semestre sem eles, né, Mauro? Sem dúvida, porque Roberta. Eles nos ajudaram demais, assim. Professora, o slide, como a senhora está passando, a gente não consegue ver. Professora, muda o tom do slide, na outra aula a gente aperfeiçoava. Então, foi, assim, um grande aprendizado, né? E todos os professores se ajudando, assim. Quantas vezes eu ligava... Como é que você conseguiu subir na ferramenta? Como é que você fez, né? Às vezes o Mauro às vezes eu ligava para o Mauro, olha, vê com o tal professor que o tal professor sabe fazer. Então, assim, a gente se reinventou mesmo e os alunos, foi uma troca de experiência muito positiva. Foi muito positiva. Nesse aspecto, foi muito bonito porque os alunos fazem parte do time. Demais, um grande time, isso foi bárbaro. Isso deve ser assim, eu como professor imagino, recompensador, o aluno vir junto no time. A ferramenta é uma novidade para ele e para você. E ele junto com você tenta chegar lá na chegada, né? Nós saímos na corrida e tentamos chegar. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma experiência extraordinária. Espero que o Brasil aproveite isso em termos de educação real, de utilização certa da ferramenta. Eu sempre disse que a internet é um lugar maravilhoso para se aprender. Agora vamos descobrir que é de verdade. O professor é um comunicador. Ele é mais do que depositário de conhecimento. Se ele não soubesse comunicar, ele é igual o Chacrinha. Quem não se comunica se estrumbica. O professor, mais do que ninguém. Mas, agora, quando ele tem essa plateia participativa, nossa, é muito mais fácil. Então, muito gostoso, sem dúvida. Isso, os jovens amam as redes sociais, amam a internet. Isso é a vida. Eu tenho uma filha jovem, eu sei. É 24 horas por dia. A gente tem que dizer, desliga esse negócio. Agora está na hora de jornal. Quer dizer, então, realmente, se a gente conseguir chegar ali, como professor, vai ser uma realização e tanto. Eu gostaria que, assim, o governo viesse aqui ouvir a palestra, né? Para ver se ele... Tentamos, né, Sandra? Não é batendo. Hello! Batendo não. Né? Nós tentamos, né, Sandra? Mas infelizmente, infelizmente eu gostaria até de pegar esse gancho e fazer um desabafo, pessoal. A gente precisa ser mais do que nunca o professor, ele precisa ser inspirador para os seus alunos, né? Não basta ele entrar na sala de aula ou no computador hoje na live e falar. O aluno não quer mais isso. Então, eu preciso, antes de tudo, inspirar o meu aluno. E eu tinha como hábito, nas minhas aulas, caminhar entre as
cadeiras, conversar com cada um, olhar no olho, descobrir, aprender o nome muito rápido para chamar pelo nome. E muitas vezes você vê que aquela pessoa está com um problema pessoal, não está num dia bom, e aí você chega e fala, o que está acontecendo, fulano? Quer bater um papo? Posso te ajudar? Era um hábito meu, eu sempre tive esse hábito. E de repente, como a Roberta falou, do dia para a noite, simplesmente isso acabou. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou dar aula? E nós falávamos antes do início, né? Eu tenho uma lousa aqui em casa, no quarto de brinquedos do meu filho, mas eu imaginei que eu passaria o semestre nessa lousa. Triste engano. Eu dei uma aula na lousa, ele retomou o quarto, falou, não, se vira, pai, vai para a sala, enfim, dá a aula. E aí eu sentei no primeiro dia e falei, caramba, como que eu vou dar aula? Sentado, em frente a um computador, coisa que eu sempre tive paura. Meu sócio Fernando Alquado está presente, ele pode dizer isso para todos sem nenhum problema. Sempre me cobrou muito isso, a gente precisa estar na internet, precisa aparecer, precisa fazer. E eu falava, eu não quero minha imagem aí. E do dia para a noite eu tive que aprender a fazer isso. E aí, é o que a Roberta falou, o próprio alunado, ele também se engajou nessa luta e falou, professor, estamos juntos, então, olha, seu áudio não está bom, seu slide não dá para enxergar, vai mais devagar, acelera, muda o tom. Então, a gente passou a aprender mais uma vez com os alunos. A gente está sempre em aprendizado. E isso trouxe para a gente um autoconhecimento. Eu descobri coisas, talvez habilidades que eu nem imaginava ter. E eu tive que caçar isso em dias, em horas, às vezes, né? Isso foi muito bom. Foi muito bom, mas eu confesso que eu estou morrendo de saudade da sala de aula normal, né? Se assim posso chamar. Que agora tudo é um novo normal. É verdade. Aproveitando, Mauro, só para pegar aí o gancho, né? Eu acho que até o tema da nossa palestra, né? O papel do professor. O papel, na verdade, o nosso papel não mudou, né? O nosso papel ele continua o mesmo. E realmente é isso que você trouxe. Assim, o professor ele vai ensinar o conhecimento, mas ele também tem que inspirar, ele também tem que acolher. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, uma das esferas a gente chama de consciência social. E o que é essa consciência social? É a capacidade que nós temos de saber qual que é o nosso papel diante daquele cenário. Então, nós como professores, uma vez que nós sabemos que nosso papel é de construir o conhecimento, mas também é de acolher, é de inspirar, esse momento é extremamente propício para que isso aconteça. E ele vai além, né? E aí, indo para a nossa última esfera aí da inteligência emocional, que é a relação interpessoal. Toda relação, ela vai se fortalecer através da construção de valor. Então, quando nessa troca com o outro eu consigo construir valor com ele, essa relação ela cria um vínculo. E hoje, de alguma maneira, o nosso aluno ele está tendo um papel, uma atuação de construção de valor ainda maior conosco. Porque quando ele nos dá todo esse feedback, né, de professor, o seu slide, o seu tom de voz, quando ele nos mostra um caminho que até para ele é muito mais familiar do que para nós, né? Uma vez que o nosso aluno tende a ser mais jovem, tende a lidar com a tecnologia com muito mais assiduidade do que nós lidamos, esse aluno ele olha para esse professor e ele se sente participante daquele cenário. E isso é muito rico. Essa troca, hoje, ela é fundamental para que essa relação professor-aluno realmente possa ter um vínculo e construir esse processo que você falou, que é da admiração. Né? Então, quando eu posso contribuir com o meu professor, eu me sinto, de alguma maneira, mais próximo dele. E aí, eu me sentindo mais próximo, eu também estou mais aberto para o que ele tem a me oferecer no sentido de conhecimento. Então, nesse momento onde a gente está aí enfrentando todas essas adversidades, as nossas relações estão ficando também mais fortalecidas do que elas eram antes.
porque elas estão menos automáticas, elas estão mais construtivas e permitindo que a gente possa fazer essa construção em grupo, independente da nossa hierarquia. Quem é o professor, quem é o aluno, todos nós estamos construindo esse momento juntos. Michele, pegando um gancho, eu posso arriscar dizer que esse momento de pandemia trouxe um desenvolvimento de inteligência emocional, de forma geral, a todos, não só o professor, não só o aluno, porque o que a gente viu e o que a gente estava conversando aqui antes de começar é que houve uma necessidade de adaptação geral, né? O mundo simplesmente dormiu de um jeito e acordou de outro. E todo mundo, não importa a profissão, a atividade, a idade, dos 8 dos 5, dos 4. Eu vejo meu filho tendo aula online com 5 anos, eu falo, gente, eu com 5 anos era um bobo. Né? Então, eu posso arriscar falar isso? A inteligência emocional deu um plus? Qual que seria o enquadramento? Existe? A gente consegue falar nesse sentido? Então, a gente pode falar que hoje, o momento em que nós estamos vivendo, ele se torna um exercício mais intenso da inteligência emocional. Então, se nós estivéssemos numa academia, eu posso dizer que a nossa carga de exercício, ela está mais intensa. É óbvio que nessa carga de exercício, existem aqueles que têm musculatura para lidar com este peso, e existem aqueles que vão sofrer algumas lesões, né, por não conseguir lidar com esse peso. E aí vem, né, uma vez que eu tenho esse conhecimento sobre a inteligência emocional, sobre o meu autoconhecimento, sobre como eu faço para encontrar este equilíbrio, eu vou, através do que eu estou vivendo de exigência do mundo externo, eu vou cuidando do meu interior, dessa minha inteligência emocional, para que eu consiga ter uma musculatura para lidar com este conflito. Então, a gente também sabe que hoje aumentou o volume de pessoas que estão em busca, né, de processos de equilíbrio, processos de autoconhecimento, até mesmo de terapia. Então, de alguma forma, toda essa tensão fez com que as pessoas passassem a olhar para algumas prioridades que antes não estavam tão lá no alto da fila como está neste momento. Outra coisa extraordinária do que você está colocando é que as pessoas também descobrem aptidões que elas não sabiam que tinham. E isso faz com que a pessoa se autovalorize. Ela não tinha noção de que ela, como o próprio Mauro disse, que ela tinha a capacidade de. Sim. Eu tenho a capacidade de. E mais, eu não sou só professora, eu permaneço aluna na vida, né? Eu tenho que permanecer aprendendo. Então, nesse momento, essa humildade de reconhecer que você faz parte do todo te ajuda a englobar as pessoas. Lógico, você é mais velha, tem mais conhecimento, estudou mais, fica mais fácil ser a receptividade, receber. Mas, de qualquer maneira, você está recebendo também. Além de dar, você está recebendo. Então, eu acho que é extraordinário esse momento. As pessoas deviam aprender mais com você. A ideia da inteligência emocional, de quanto uma pessoa pode realmente conhecer o aluno e se autoconhecer. Quer dizer, o professor está aprendendo. Ele está aprendendo, ele não está mais imóvel achando que ele sabe tudo, que ele... Não. A autoridade um pouco que deixada de lado, né? E vamos para o conhecimento realmente, vamos repartir. Até o aluno pode te ensinar um monte de coisa, como disse a professora Mônica. Ele, de repente, diz, o áudio está ruim, o slide está ruim. Você nem sabia. Isso podia estar acontecendo na aula presencial. Podia estar ruim. A voz poderia estar ruim. E agora você sabe. Porque ele tem a liberdade de te colocar. Então, de um certo ponto de vista, isso foi muito bom. E eles nos ensinaram muito, né, Roberta? A gente que está no mesmo time aí, compartilhava as dores e as angústias. Foi porque, assim, você precisou virar técnico de informática, professor, ouvinte, tudo junto. Aí você fala, meu Deus, e se não fosse o apoio dessas pessoas, desses alunos, né, os participativos, e até alguns que nos surpreenderam, que em sala de aula presencial muitas vezes não participava,
e pela câmera passou a participar. Eu acho que foi muito positivo isso e mostrou para a gente a questão da resiliência, muito importante. A gente enfrentou um mundo novo, uma novidade para todo mundo e tinha que estar todo mundo no mesmo barco, né? Então, acho que a conclusão que a gente pode tirar desse semestre a trancos e barrancos foi que a gente conseguiu, né? E agora, como a Roberta falou lá no começo, a gente já se adaptou a isso, né? Mas não foi fácil. Foi uma coisa assim meio de buscar lá no seu interior mais profundo, que você não sabia nem de onde, né? Eu tive a oportunidade de ver a Michelle falar antes disso acontecer. Então ela deu a dica. Aí eu sabia por onde buscar ou começar, mas teve gente que precisou se virar. Sim, teve. E às vezes a gente tinha que fazer tutoriais, né? Às vezes alguns professores da minha equipe, professora, sabe que a senhora podia fazer um tutorial? E eu pensava, meu Deus, nem eu sei aqui. Mas vamos lá, e ficava à noite mexendo e postava aula tal para fazer o tutorial e para mandar. Então, realmente, eu acho que a gente está de parabéns aí nesse semestre, porque a gente aprendeu, acho que em 3 meses, 10 anos, assim, de tecnologia. Agora, imagina, meus clientes me ligam e falam, olha, eu vou criar um link, eu vou te mandar, a gente faz aqui, né? Eu assim, mas isso, claro que a gente aprendeu, eu confesso, eu aprendi, botei isso em prática, em razão das aulas, né? Porque Sim. Antes eu só tinha reuniões presenciais no meu escritório. Agora a primeira reunião presencial que eu fui fazer com o meu sócio, a gente ficou testando, né? Qual plataforma, ele baixou o Zoom, eu baixei o Meet, para a gente saber atender o cliente online, né? Olha que coisa. E aí hoje para nós vamos lá, qual plataforma você quer que a gente está sabendo? Né? Hoje a gente tem todas instaladas, né? É a pedido da freguesia, você escolhe. Isso mesmo. Coisa então, que era impensável. Imagina, foi um aprendizado maravilhoso e também a proximidade com os alunos, eu acho, né? É muito bonitinho a forma com que eles agiram, a forma com que eles interagiram, e eu acho que foi muito interessante. Eu acho que estar junto foi muito importante, né? Eu Sim. acho que caiu um pouco a imagem do professor e a imagem do aluno. Houve aí uma troca de experiências, foi muito importante, foi muito importante. E eu, como coordenadora de cursos, só posso agradecer aos meus professores, porque todos foram muito unidos, todo mundo junto e se ajudando, eu acho que foi muito importante. Essa facilidade, essa abertura que todos estavam para que desse certo, né? O objetivo em comum. Sandra, você que eu brinco, eu falo, a Sandra é minha mãe postiça, né? Graças a Deus. A gente tem um carinho enorme. E eu sempre tenho o prazer de trocar ideias com ela, principalmente pela experiência, pela vivência. Ela já lecionou muitos anos atrás e continua sempre nativa. Você consegue falar para a gente ou dar um parecer, enfim, uma posição sua? O papel do educador hoje, ele sofre uma mudança? Em que ponto? Você já acredita mais o que eu acho assim, Mauro, eu acho maravilhoso tudo que está acontecendo, acho que é bárbaro para o professor, só que eu acho que vai ter que ter uma estrutura e um suporte para esse professor. Nós estamos assistindo ou assistimos instituições que mandaram 500 professores embora. Então, esses professores não vão ter equilíbrio emocional nenhum, desculpe. Talvez entre esses estejam professores extraordinários que conseguiram, inclusive, se comunicar com seus alunos. Eu não tenho como mesurar, porque eu não tenho como julgar. Aqui na minha casa, eu digo pela minha experiência pessoal, a coisa fluiu fácil, porque eu sou casada com um sujeito que primeiro no mundo jurídico mexeu, você sabe disso, em computador. Sim. Quando ninguém mexia, meu marido já mexia, já conversava com a máquina. Então, esse mundo de máquina, esse mundo da internet, na minha casa ele fluía há mais de 30 anos. Eu caminho por ele. E eu, como você, resisti durante anos, porque eu tinha um verdadeiro terror. É pessoal isso. Terror de ir para a internet, terror de me expor, terror de ficar falando, terror. Até hoje eu não gosto muito. Porque eu gosto do contato humano. Eu gosto muito de gente. Eu gosto assim,
Eu fui professora muito jovem e eu, depois palestrante de ordem, eu gosto de estar perto, eu gosto da proximidade, eu acho que isso me enriquece, me faz crescer, me faz ter outras perspectivas. Não é possível, tudo bem. Mas, assim, acho maravilhoso, inclusive uma coisa que a, a doutora Roberta colocou, que eu achei bárbaro, para o advogado professor, esse exercício é extraordinário. Por quê? Porque ele vai levar para o escritório. E isso enriquece a vida dele com o cliente. Agora, ele pode ter um cliente nos Estados Unidos de uma maneira mais econômica, porque ele pode conversar com esse cliente pelo Meeting, pelo Zoom, trocar documento. Quer dizer, aquele que não sabia lidar com isso, agora vai lidar. Quer dizer, existe um lado realmente do aprendizado dessa estrutura toda. E tem o lado de que este professor, que talvez tenha mais dificuldade para se adaptar, que tenha, e às vezes um professor maravilhoso, precisa de um suporte real. Não simplesmente até logo passe bem, ou às vezes sem qualquer justificativa, sem saber sequer se ele acertou ou errou. Né? Existem alguns professores que estão dando aula em outras instituições e sendo elogiados, que nas instituições anteriores foram demitidos e não sabem por quê. Então, eu acho que tem que haver, viu, Mauro? Sinceramente, eu sou muito a favor de gente. Acho que tem que haver uma satisfação, acho que tem que haver realmente uma troca de informação. Uhum. A rede está aí para isso, não é só para mandar bilhetinho que você está demitido. Então, eu acho que as coisas têm que ter, Mauro, uma outra perspectiva, né? A gente paga imposto a vida inteira, trabalha muito a vida inteira, tem que ter um retorno de algumas coisas. Então, o respeito é bom, todo mundo gosta. Sabe o que eu acho, professora, pegando esse gancho da senhora, eu acho que a gente, além de... E eu estou tendo o papel de gestora de equipe, né? Eu sempre fui professora e eu sou coordenadora de curso há um ano. Mas, enfim, eu acho que o mais importante, acho que talvez seja objeto de outra live, eu acho que é o feedback. Né? Eu acho que o feedback é muito importante, porque assim, a gente não sabe se está acertando, a gente não sabe se está errando, e isso causa uma angústia, porque assim, a gente, dentro do nosso papel, a gente acha que está sempre fazendo o melhor. E se dedicando, né, ao máximo. Só que a falta, e eu acho realmente muito cruel. Eu fui gestora nos meus áudios tempos, quando eu era mais jovem, eu fui gestora de RH. Porque você é muito velha, né? Tá certo. Professora, é só a carinha de bebê que engana. Mas, enfim, eu fui gestora de RH. E eu acho que é um sofrimento muito grande, e trazendo isso para o nosso mundo acadêmico, é desumano você desligar uma pessoa sem dar um feedback, porque isso causa uma angústia. Isso eu converso muito com a Michelle é minha amiga, mas a Michelle é uma profissional excelente. Deu para ver. Ela é demais. E eu sempre troco figurinhas com a Michelle sobre isso, porque a falta de feedback num desligamento, ainda mais depois de tudo isso, né? Isso, você ter que desligar um profissional de uma equipe. Depois de tudo isso, né? Depois que você teve todo esforço. Nossa, desse esforço terrível, porque foi doloroso. Foi doloroso. Foi hercúleo. Foi. Você desligar um professor sem contar para ele o motivo é muito triste. É doloroso, é muito triste. Claro que eu já fiz desligamentos e claro que eu sempre deixei muito claro os motivos do desligamento. Olha, por isso, porque a pessoa precisa saber. Sim. Precisa. Ela precisa saber. E nesse momento ela tem que saber se ela errou ou acertou. Como ela vai saber se você não contar? Você tem que contar. E assim, é uma tendência, né? As aulas remotas vieram para ficar. Lógico. É claro que a gente vai voltar ao presencial, se Deus quiser, em algum momento, e espero que seja breve, mas cursos remotos com professor, né? Ao vivo, isso veio para ficar. A gente sabe que isso não vai acabar. Vocês jovens, porque vocês são jovens, praticamente todo filho, de forma extraordinária, eu vou fazer uma live que agora eu quero brigar pela remuneração desses professores. Vai ter que mudar. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Porque já chega a fortuna que você gastou para ser uma acadêmica. Você gastou uma fortuna para ser reconhecida como uma acadêmica.
Então, agora, como eu já estou em cima dos 64 anos, dando risada do mundo, eu posso ficar arrumando encrenca, eu acho ótimo. Então, vamos brigar para que esses professores tenham uma outra remuneração, porque é o justo. É simplesmente o justo. Aí fica fácil ter equilíbrio emocional. Fica mais fácil ter equilíbrio emocional. Porque a cobrança é toda em cima do professor. E é isso que eu estou vendo. Eu estou aqui de advogado do diabo. Tudo bem, não tem importância. Mas eu acho que tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio não é só emoção. Equilíbrio é equilíbrio financeiro, estrutural. Você ter tranquilidade para trabalhar. Saber que amanhã você vai retornar para o seu emprego. E se não vai, se não pode. Saber por que não vai, por que não pode. Não simplesmente tratar feito coisa. Aqui ninguém é coisa. É todo mundo pessoa. Mas eu acho que isso também é um pouco do gestor, né? Eu acho que a gente, como gestor, a gente tem... não é porque alguém acima de você manda você matar alguém que você tem que matar, né? Eu acho que você porque segundo o ministro você tem que bater nas crianças agora e reeducar as mulheres. Então, se for assim, querida, a gente tem que ter a percepção de que somos todos seres humanos. E a percepção de que a gente, mesmo que a gente tenha aí um objetivo, que a gente tenha uma tarefa que não seja das melhores, mas a gente tem sempre que fazer isso da forma mais humana possível, né? Porque o mundo acadêmico e o mundo corporativo, ele é muito cíclico, né? Hoje você está aqui, amanhã você está lá embaixo. Você está em outro lugar, exatamente. Isso. E uma coisa que as instituições de ensino têm que aprender é o seguinte, é Bárbara Live. Só que sem o professor, não tem. Não, e não adianta gravar para passar daqui 2 anos, porque muda toda a tecnologia, toda a estrutura, e tem que refazer. Então, vamos acordar para a realidade. Né? Eu acho que está na hora de a gente começar também a discutir tudo. Essa conversa de vocês é extraordinária, porque vocês estão abrindo uma porta. Ela pode ser do céu ou do inferno, depende de como é que a gente vai levar. Eu, por mim, abro as duas para ver que bicho que dá. Por isso que o Mauro me chama. Ele quer ver o fogo no parquinho. Você não se engane, não. O bichinho gosta de fogo no parquinho. Então, tudo bem. Era para pôr fogo no parquinho. Vamos fazer uma próxima live, onde a gente vai discutir a estrutura do professor. Para isto que está acontecendo. Porque ele tem que ter o reconhecimento do esforço. Veja, você mesmo disse. Foi da sua casa e da casa dos seus professores que saiu a aula. Então, a luz foi dele, o tempo foi dele, ele teve que fazer silêncio na casa, o filho não pôde brincar e gritar no horário da aula, porque você não sabe onde ele mora, o espaço que ele tem. Ninguém sabe nada disso. Então, toda essa estrutura partiu do professor. Tem que ter um reconhecimento. É o mínimo. Eu acredito. Posso só fazer uma... Claro, vamos lá, por favor. Pode? Bem-vindo. Eu só acho que, assim, as instituições têm que ter a consciência de que, muito embora a tecnologia veio para ficar, nesse momento todos se reinventaram e vão se reinventar a cada dia. Essa tecnologia veio para ficar, ela vai auxiliar, mas em nenhum momento ela vai substituir o contato humano. Em nenhum momento ela vai substituir aquele momento em que você está no olho, no tete-a-tete. Então, e isso é o mais importante. A tecnologia é fundamental, mas o contato, o calor humano e aquilo que você transmite, eu acho que o calor humano é maior até do que o próprio conhecimento. O olho... Com certeza. Eu acho que o olho no olho é você ver a alma da pessoa. Então, isso vai fazer muita diferença. É nisso que as instituições vão ter que se focar. Então, eu vou fazer uma provocação aqui que eu acho que a Michelle vai me xingar de novo, pegando um gancho nisso que o Marcos falou. Talvez então a gente possa falar em 2 tipos de inteligência emocional. Uma inteligência emocional que a gente vive hoje, baseado na tecnologia, baseado no tudo está aqui dentro, e um outro tipo, não sei como eu poderia classificar, de inteligência emocional para quando eu estou perto de verdade. Então, para aquele momento que eu te pego, que eu olho no olho, que eu converso contigo, coisa que hoje, pelo computador, a gente não consegue fazer. Talvez nós tenhamos que desenvolver, ou já temos isso desenvolvido. Como funciona isso? É uma curiosidade. Na verdade, muito antes de começar a pandemia,
a gente tem falado sobre o mercado de trabalho, né? E a presença da inteligência artificial no mercado de trabalho. Então, já era comum a todos nós passar por atendimentos online ou até mesmo atendimentos físicos, onde nós usávamos um totem, onde nós fazíamos ali um processo de autoatendimento, e com isso muitos profissionais acabaram sendo até substituídos, né? Então, cargos como recepção, vendas, atendimento, alguns foram substituídos pela inteligência artificial. Mas, num dos fóruns em que isso foi discutido, se falava que, apesar da inteligência artificial vir realmente com muita força no mercado de trabalho, inclusive ocupando tarefas de posições não só operacionais, mas posições também em nível de graduação, ela não substituiria a característica humana no quesito emocional. Então, de fato, quando a gente fala de um autoatendimento, né, por exemplo, num banco, é muito mais rápido do que você pegar ali uma fila, aguardar o caixa, fazer a contagem do dinheiro. Existem fatores técnicos em que o ser humano não consegue competir com a máquina. Mas no quesito emocional, felizmente, até o momento, né, e acredito que levará mais um tempo para que isso aconteça, a troca, né, da emoção, do ser visto, do ser reconhecido, né, como a Sandra estava falando, ele é necessário, né, para que as coisas fluam de uma maneira mais natural. O Marcos também comentou isso, né? Então, assim, o presencial, ele não substitui o online, são coisas distintas. Eles têm o seu valor, cada um tem o seu valor, e eu acho que a gente não caberia fazer comparações entre eles, porque eles são, de fato, distintos em relação à troca. Ele é funcional, o online, então nós podemos atender uma pessoa, por exemplo, nos Estados Unidos, podemos dar uma aula para alguém em outro estado, mas ele não substitui esse olhar, essa percepção que você tem do outro. Então, assim, esse aluno, ele está bem hoje? Como que ele está se sentindo? Qual que é o olhar dele? Como que ele está se movimentando na carteira? Né? E vários outros fatores. Então, as emoções, ela continuará sendo o diferencial desse ser humano. Claro que cabe a nós trabalhar essas emoções, porque, de fato, quando a gente fala, por exemplo, em atendimento, muitas vezes eu me sinto mais confortável em passar por um atendimento com uma máquina do que ser mal atendido por um vendedor. Dependendo da minha aula presencial, eu posso lidar com um professor que ele fala durante 40 minutos de aula e eu não entendo esse professor. E quando eu me posiciono no papel de aluno de questionar este professor, eu recebo dele um comportamento de arrogância e de superioridade. Então, essa emoção, para mim, ela não é válida. Então, eu prefiro 1000 vezes fazer uma aula online onde eu leia um slide. Então, o que muda é a capacidade deste outro, né, deste ser humano, em se relacionar, em realmente construir uma relação de valor. E para isso, óbvio, eu tenho que ter autoconhecimento, né? Eu tenho que receber feedback a princípio, para que eu me perceba nessa relação. E uma vez que eu receba um feedback de melhoria, eu tenho que lidar com o meu ego para aceitar esse feedback e ser capaz de buscar esta melhoria, né? E aí, de fato, vai exigir muita inteligência emocional de mim.
Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Mauro. Não. Claro que respondeu. Eu só a fiz porque eu tinha certeza que você daria mais um show, mais uma aula. Sem dúvida, sem dúvida. E só finalizando aí a sua fala, esse feedback que você menciona no final, eu não sei a percepção dos outros colegas, mas eu tive a percepção de que para o aluno ele fluiu muito mais fácil dar esse feedback do que presencialmente, por N motivos culturais, barreiras, enfim, que a gente já sabe, né? Mas eu me surpreendi nesse ponto, porque eu tive muito mais feedback ao término do semestre online do que no presencial, para a mesma turma, por exemplo. Para o aluno é mais fácil mandar esse feedback online do que olhar para o professor e falar alguma coisa. Encoraja, né? Ele se toma mais de coragem, eu acho. E isso é bárbaro, é muito bom, porque você acaba, pelo menos se você não teve feedback da instituição, você teve do aluno, que já é um grande negócio. Ai, Sandra. Pelo menos e eu isso. acho que a Sandra tocou num ponto, talvez não é bem o nosso tema hoje, mas é muito importante o que ela disse, né? A gente tem que entender que essas relações que nós estamos tocando aqui é uma relação organizacional, né? Então, de fato, esse aluno, ele é cliente, né? Ele é cliente do professor e ele é cliente da instituição de ensino. Então, uma vez que esse nosso cliente se mostra satisfeito com o nosso trabalho, reconhece o nosso trabalho, ele mostra o peso e o valor desse professor. E aí é óbvio que esse professor, ele matematicamente falando, pelo online, ele está sendo mais produtivo para essa instituição. Então, ele está arrecadando aí 200 alunos ensinados ao invés de 30. E aí, quando se fala de mercado de trabalho, esse resultado que o profissional oferece para a organização, para a instituição, ele precisa, em algum momento, se tornar no reconhecimento financeiro. Então, para as empresas, né, isso é muito comum quando a gente fala numa instituição privada, que talvez a de ensino ainda seja um pouco novo, mas a gente trabalha com bônus através dos resultados. Então, não há dúvida que todos os professores, pelo menos em sua grande maioria nesse momento, foi muito produtivo, né? Os coordenadores, os gestores, todo mundo fez as coisas acontecerem em 3 meses. E isso é uma velocidade muito rápida. Então, em algum momento, esse resultado, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser reconhecido, para que realmente a gente continue a ter uma relação onde se constrói valor, onde ninguém se sinta em algum momento abusado, né? Porque senão essa relação da inteligência emocional não vai acontecer na plenitude que pode acontecer. Ser humano é ser humano. O professor ou aluno é pessoa. Ele tem que ter reconhecimento. Haverá algum momento onde, se esse profissional não for reconhecido, ele será reativo, né? Exatamente. E aí, uma vez reativo, a qualidade do trabalho dele ficará comprometida. E esse cliente final, que é o nosso aluno, ele irá declinar da contratação desse serviço. Então, esse é um raciocínio que é óbvio e eu acredito que quem está lá em cima deveria observar com cautela. Deveria. Eu acho que sim. A gente já tem aqui uma carta na manga para um próximo encontro. Já deveria... Né, a gente já está indo para um próximo evento aí programado e ainda maior. Prometo que a Sandra estará presente. Quem mandou? Você falou para mim, vem pôr fogo no parquinho. Eu levei literalmente ao pé da letra. Literalmente, mas eu acho assim, a gente precisa encaminhar para o final do nosso encontro, mas acho que foi extremamente produtivo, a gente consegue passar por todas as nuances que nós tivemos nesses 3, 4 meses, né? E todos nós fomos capazes de, nesse bate-papo, verificar o quanto a nossa inteligência emocional foi aguçada, o quanto eu precisei me redescobrir
internamente e descobri capacidades que eu nem imaginava ter, né? E isso, cada um do seu jeito, da sua forma, no seu tempo, né? Isso foi muito muito legal mesmo. Deixa eu só finalizar, Claro, Mauro, por uma parte favor. da inteligência emocional, porque aqui a gente já começou a falar da inteligência emocional num patamar onde subentende-se que a maioria sabe o que é, né? Mas só para introduzir um pouco o tema, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente olha para o ser humano em 3 aspectos, que é o aspecto biológico, o aspecto psicológico e o aspecto social. Então, quando eu me disponho a cuidar da minha inteligência emocional, eu tenho que fazer um processo crítico de como eu tenho estabelecido os cuidados com o meu biológico, com o meu psicológico e com o meu social. Aqui na nossa live hoje, nós falamos muito do social, né? De como essas relações estão sendo construídas e como que ela pode ser construída com equilíbrio. Mas a gente também tem que olhar para os outros 2 aspectos. Então, do ponto de vista psicológico, como esse professor está se cuidando, né? Para que realmente ele consiga ter equilíbrio, para que realmente ele consiga lidar com toda essa adversidade de uma forma assertiva. E aí existem vários caminhos, né? Quando a gente fala do ponto de vista psicológico, desde o mais tradicional, que é a terapia, até o processo de meditação, a busca realmente pelo conhecimento do que é a inteligência emocional, construir esse saber, a princípio de uma forma até autodidata, para poder aplicar isso. E quando a gente fala do ponto de vista biológico, é como nós temos cuidado da nossa saúde, porque corpo e mente está interligado. Então, a maneira como eu faço a gestão do meu corpo, isso vai impactar nas minhas emoções. Então, a forma como eu me alimento, a forma como eu durmo, se eu pratico ou não atividade física, tudo isso são fatores que vão impactar no meu biológico de forma positiva ou negativa e, consequentemente, vão afetar as minhas emoções. E, por incrível que pareça, nesse momento de pandemia, as pessoas têm olhado um pouco mais para essa parte aí também da atividade física, né? Tentando malhar em casa, tentando fazer aí uma culinária um pouco mais saudável, porque está dentro de casa, então algumas pessoas estão preparando a sua comida ao invés de comprar pronto, enfim. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que entender que ela funciona no nosso corpo em todas essas 3 esferas. E se a gente não tiver ações para cada uma delas que cultive este equilíbrio, não adianta a gente cuidar só de uma delas. Tá? Então, assim, a gente está lá cuidando do social, estamos trabalhando em equipe, estamos aprendendo a lidar com o novo, mas a gente também tem que cuidar desse biológico e a gente também tem que cuidar desse psicológico. Ou seja, puxão de orelha em todos nós. Você começou a falar, foi pandemia, a única coisa que eu fiz foi malhei, comer. Não. Nem um pouco. A gente só comeu. Olha aqui, ó, não fecha. Monte. Não fecha, é ótimo. Esse puxão de orelha é para finalizar, né? Exatamente. Não teve jeito. Se prepara, Marcos. Tá Tomamos vendo? bronca, você viu? Tomamos. Você viu? Passa a régua. Ai, gente, que demais. Eu acho que assim foi muito bom. Eu tenho só a agradecer vocês. Primeiro, obviamente, se vocês quiserem complementar, Roberta, Sandra, Michele, fiquem à vontade. Vou agradecer mais uma vez em nome da OAB Pinheiros, da subseção. Foi muito bom esse bate-papo e a gente já está com várias ideias aí para próximos encontros, né? Eu acho que abriu esse campo e a gente vai ter bastante discussão. A gente envolve profissionais de outras áreas da próxima vez, para que a conversa possa fluir mais. Então, por favor, meninas, fiquem à vontade para fazer aí os apontamentos finais. E, mais uma vez, eu deixo aqui público o meu agradecimento a cada uma de vocês pela participação, aos nossos convidados, a Luísio aí que nos deu essa força no dia de hoje. Muito obrigado a todos. Foi um prazer.
Só quero agradecer. Muito obrigada. Eu estou encantada pelas meninas, viu, Mauro? Eu quero para mim. Falei para você. Vou adotar mais essas, que eu já tenho um monte de adotadas, vou adotar as duas, mais aquele moço, que ele vem junto no pacote. Eu, assim, quero agradecer. Realmente, autoconhecimento é uma coisa que a gente pensa que tem, mas não tem, e não pensa que com a idade isso vem fácil. Também não vem, né? A gente tem que estar aberto para elogios e críticas, e elas deram uma aula de como conviver e como se reinventar e se reestruturar. Parabéns, Mauro. Parabéns, Michele. Parabéns, Roberta. Foi, assim, maravilhoso. E parabéns para o Marcos também. E a Luísa, muito obrigado. E um beijo para vocês. Roberta, por favor, fique à vontade. Só quero agradecer pelo convite. Acho que é sempre muito gostoso a gente trocar ideias, é sempre muito gostoso ouvir a Michele. É muito bom a gente dividir aí experiências. A gente sempre está aí em contato. É muito gostoso a gente estar com outras pessoas e poder. Adorei conhecer a Sandra. Colocou fogo no parquinho. Faz parte. Obrigada. Isso, muito obrigada, Mauro, pelo convite, pelo reconhecimento, Michele, por participar aí. E muito obrigada a todos que nos assistiram, a presença de todos os meus sócios, meu fiel escudeiro que está sempre aí comigo, nas minhas lives, nas minhas palestras, né? Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram hoje, tem alunos nossos assistindo. E é só agradecimento. Muito obrigada e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Imagina. Estamos por aqui. Nossa casa está à disposição de todos os colegas. Sintam-se sempre bem-vindas. Será sempre um prazer ouvi-las, tê-las como colegas para qualquer bate-papo, para um café. Foi muito bom, muito produtivo mesmo. Michele, agradeço imensamente. Sei que não foi fácil a gente conseguir organizar esse evento, né? Foram muitas indas e vindas, mas deu certo. Roberta topou de bate-pronto, não tenho nem palavras para agradecer. Ela sabe o quanto eu admiro o trabalho dela, a pessoa dela, então muito obrigado mesmo. A Sandra é minha mãe. A gente nasceu no mesmo dia, a gente se conheceu, acho que no primeiro dia de aula do mestrado, e desde então a gente não se larga mais. Não se larga mais. Muito obrigado. Marcos, foi um prazer conhecê-lo aí, pelo menos ao vídeo. Né? Então, seja bem-vindo também, participe nos próximos eventos, fique à vontade. Com certeza, estaremos aí. Aloysio, muito obrigado, viu? Mandou muito bem, nos auxiliou muito. No começo a gente fica nervoso um pouco da falta da habilidade, né? Mas você superou, tirou isso de letra para a gente. Obrigadão mesmo, viu? É isso. Eu que agradeço, Marcos. Parabéns pela aula, parabéns, doutora Sandra, pela exposição, doutora Roberta, professora Michele também. Foi uma aula e espero ter vocês de novo aqui na OAB Pinheiros. Parabenizar a Isabel Sartori, nossa diretora, está aqui também nossa vice-presidente. Dr. Paulo Camargo também, nosso presidente, está aqui presente também na live, acompanhando. E parabéns, a casa está aberta para vocês a hora que vocês quiserem. Ok, gente, da minha parte quero agradecer a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês hoje. Estou à disposição quando vocês quiserem marcar uma próxima live, é sempre muito gostoso. Sandra, adorei o fogo no parquinho. E ainda vou completar a frase. Você põe fogo no parquinho e eu falo assim, se não sabe brincar, não desce pro play, né? Isso mesmo. Se não sabe, não vem no play, não. Exatamente. Parabéns. Obrigadão. Um abraço a todos vocês. Gente, obrigado a todos, viu? Vamos encerrar aqui nosso encontro. Obrigado, viu, gente? Boa noite para todos, bom descanso. Vamos nos falando. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite.